Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pasteurização do rebanho. Meus irmãos, o processo industrial de pasteurização consiste no aquecimento do alimento a uma temperatura elevada por um determinado tempo, e em seguida esse mesmo alimento é conduzido a uma temperatura muito baixa. Meus irmãos, nós estamos vivendo a época das estratégias de pasteurização do rebanho, de pasteurização das pessoas dentro das igrejas evangélicas. Muitas igrejas estão passando por esse processo de pasteurização feito pelos seus líderes e não estão percebendo. Ou seja, os pastores pasteurizadores, eles usam de diversas estratégias para elevar a temperatura do seu povo, a temperatura do povão, do rebanhão. E um dos modos de aquecer a temperatura do rebanho é apresentar Deus como dono de uma bomboniere, em que as pessoas conseguem obter tudo aquilo que o seu coração almeja, que o seu coração deseja. Para os pastores pasteurizadores, Jesus é aquela doce pessoa, tão afável, tão meiga, tão boa, tão legal, tão bacana, que salvará a todos. Isso traz conforto, isto traz alento às pessoas que ouvem esse tipo de mensagem. Isso anima, eleva a temperatura do rebanho. A mensagem dos pastores pasteurizadores é uma mensagem macia, no centro e nas extremidades, no centro e no reborno. É do tipo algodão doce. E isso traz conforto aos ouvintes. Isso traz conforto ao rebanho. Isto eleva a temperatura do rebanho. Só que esses pastores pasteurizadores esquecem que a Bíblia diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esquecem esses líderes pasteurizadores o que a Bíblia diz: considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Esquecem eles daquilo que Cristo falou: temei aquele que tem poder para lançar no inferno o corpo e a alma. Os pastores que estão pasteurizando o rebanho, eles descartam o evangelho que confronta o pecador. Eles descartam o evangelho da porta estreita, do caminho apertado, o evangelho da cruz, eles descartam. Isto traz conforto, isto traz alento, isto eleva a temperatura do povo, a temperatura do rebanho. Para elevar a temperatura do povão, esses homens, pastores pasteurizadores, eles repassam para as pessoas, para o povo, a ideia de que Deus é um cara otimista, que do tipo tudo por cima, tudo por cabeça e nada por cauda. Essa é uma das estratégias de pasteurizar o rebanho, elevar a temperatura. A segunda estratégia para elevar a temperatura do rebanhão, do povão, é a manipulação do tipo aplausos para Jesus, do tipo diga ao seu vizinho que ele é vencedor, diga a seu vizinho uma bênção, declare uma bênção para ele, sinta o toque fresco do corpo, da unção de Deus passando no seu corpo. Há bastante poder aqui nesse lugar.
Deus está queimando o suicídio, Deus está queimando o espírito de morte, Deus está queimando a depressão. É o Deus queimador. Isso alegra, isso eleva, isso traz conforto à temperatura do povão que ouve isso aí. Agora, onde é que está isso na Bíblia? Mas eles usam esses chavões com o propósito de elevar a temperatura, o ânimo das pessoas que lhes estão assistindo. O outro modo de pasteurizar as pessoas, usado por muitos líderes, é promover espetáculos bombásticos, trazendo para suas igrejas, nos seus congressos, cantores famosos, que cobram um cachê muito grande. Meus irmãos, é preciso entender que se formos analisar os cânticos desses cantores famosos, são verdadeiros balidos de Amaleque, que insultam a santidade de Deus. As letras das músicas que esses cantores famosos que cobram cachês para cantar nas igrejas, elas expõem, essas músicas, essas letras expõem uma doutrina truncada. Essas letras não proclamam a soberania de Deus e nem tampouco proclamam a graça do Senhor Deus poderoso. Essas músicas só têm uma finalidade: é estimular ginástica psicodélica, para trazer conforto, para elevar a temperatura do povão. Não estimula a soberania de Deus, não estimula o temor a Deus e nem o sentimento de indignidade. O que vemos na maior parte desses cantores gospel, que são convidados para as festas, para os congressos de suas igrejas, é o estímulo à euforia, exatamente para elevar a temperatura do povão e trazer conforto ao povão. E ao entrar no embalo da euforia, o povo adora ao nada em nome do nada. Isso é muito sério, meus irmãos, porque o resultado dessa pasteurização é tal qual como ocorre no processo industrial. São estratégias de euforia, de histerias, de levantar a temperatura do povo, mas logo depois que passam as festas, o povo volta à temperatura mais baixa possível de espiritualidade. A frieza espiritual continua. É o cristianismo oba-oba. E como se não bastasse, agregado a essas festas, a esses congressos que eles promovem para elevar a temperatura do povo, que depois chega a estaca zero, espiritualmente falando, é trazer também pastores famosos. E eles fazem assim uma mescla de pastores reformados, que até me admiro, um pastor reformado está pregando na igreja neopentecostal, mas faz uma mescla traz pastores reformados e traz pastores extremamente neopentecostais. Faz uma mescla e o povo fica fazendo essa euforia toda e no fim, meus irmãos, não tem crescimento espiritual. É só palha, é só feno e o alimento é muito pouco e por isso devemos estar alerta, devemos estar discernindo os tempos para não cairmos nessa malha, nessa estratégia de pasteurização que muitos líderes estão fazendo. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente é o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.